Olá, mulheres lindas, amadas do Pai. Passando aqui para a gente aprofundar um pouquinho só os nossos estudos sobre as bem-aventuranças. Nós estudamos sobre os pobres de espírito, aqueles que têm aquele desespero santo dentro deles e desejam mais de Deus e têm interesse pelas coisas de Deus. E ali dentro deles é como se não houvesse um jeito de se calar. Eles estão sempre clamando por mais, eles querem mais. Isso é ser pobre em espírito, é saber que é sua total dependência. Lembra que nós estudamos de que o pobre de espírito, aquela expressão ali, quer dizer sem nada. Como se não tivesse bens, não tivesse família, não tivesse amigos, se estivesse sozinho e falando, Deus, né? Esse ponto que nós precisamos chegar, esse ponto onde nós entendemos que o nosso coração precisa depender, não das pessoas, expectativas nas coisas erradas, nas pessoas erradas, expectativa demais, onde a gente não precisava ter, não podia colocar expectativa demais. Mas nossa expectativa está tão somente em querer ver a face de Jesus e ser como Ele e receber o toque do céu. Não tenho nada de mim, mas tudo que eu tenho, que eu preciso é dele, vem dele para ele. E aí nós falamos sobre os que choram, que eles também serão consolados. Todos aqueles que têm aquela vontade dentro de si de querer se aproximar de Deus, que são pobres no espírito, geralmente eles choram. Qual foi a última vez que você se emocionou falando das coisas de Deus, ou ouvindo alguma coisa, ou orando, ou ouvindo um louvor? Qual foi a última vez que você chorou? Porque aqueles que choram serão consolados. Esse chorar aqui, ele tem tantos significados, né? E hoje eu queria te perguntar, qual foi a última vez que você chorou? Porque os pobres de espírito, eles clamam, eles têm esse desejo e eles estão sempre ali quebrantados. Então é inevitável o choro. Vocês podem ver que estão ligadas. A primeira bem-aventurança com a segunda, elas estão interligadas. Depois, nós vamos aprender um pouquinho aí sobre os mansos. Os mansos. Quem é que tem um espírito manso? Oh, como nosso Jesus, que é manso e humilde de coração. A mansidão, ela não é a humildade. Ela tem a ver. A pessoa que é mansa, ela também é humilde. Mas qual que é a diferença dessas duas coisas? A mansidão, ela te coloca num lugar tão lindo diante de Deus, onde você tem tanta compaixão pelo outro, né? A mansidão te leva para o outro, abençoar o outro, preocupar com o outro. E a humildade, ela te leva a olhar para si mesmo e ver quem você é em Deus. Nada mais e nada menos. Então, a pessoa que é humilde, ela não é uma pessoa. Isso não é ser humilde. Ser humilde é estar confiante em exatamente aquilo que Deus te chamou para ser, em exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é humildade. Não se sentir abaixo e não se sentir demais, mas estar ali, crendo que você está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. Então você não precisa ser orgulhoso, ou você não precisa ter uma espírito de autocomiseração, eu não sou ninguém, não sou nada. A humildade é você estar no ponto certo, no lugar certo em Deus. E a mansidão é no trato com as pessoas, um espírito tratável, um espírito que é gentil com as pessoas. Olha que coisa linda. Então os pobres de espírito, eles têm aquele desespero que precisam de Deus. Eles estão quebrantados a ponto de chorar. E quando eles choram, eles lavam, né, o seu espírito ali com as lágrimas, com esse desejo maravilhoso de ser como Jesus. E isso os torna mansos. Porque quem quer ser como Jesus tem que ser manso como ele é e humilde. Olha só, elas são todas interligadas. Jesus não falou um monte de coisas soltas, mas ele foi explicando pra gente que é uma vida constante, uma vida onde uma coisa está amarrada à outra e vai desenrolando a outra. Que coisa linda, não é? Fique comigo. Vamos continuar estudando as nossas bem-aventuranças. É tão maravilhoso a gente poder se aprofundar juntas nisso, não é? Tire um tempo, leia, releia, ore sobre isso, deixe o Espírito Santo ministrar nesse mês. Ele quer recomeçar com você, ele quer te levar a maiores alturas nele, ele quer revelar o coração dele ainda mais para você esse mês. Deixa ele fazer isso.